Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. Falo aqui de Santo Ângelo, capital das missões, da sacada de meu apartamento, e sigo sobre o assunto que eu havia anunciado no vídeo anterior, que é exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente a concessão de medida liminar em mandado de segurança pelo ministro Alexandre de Moraes, que impediu a posse ou a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o delegado Alexandre Ramagem, e no que implica essa decisão do Supremo Tribunal Federal e todos os desdobramentos dos acontecimentos que estão acontecendo em nosso país, em especial essa excessiva intromissão, interferência do Supremo Tribunal Federal nas questões correlacionadas ao Poder Executivo. Antes de tudo, eu preciso trazer esse assunto, trazer à baila esse assunto, de uma forma que fique o mais didático possível para todos vocês. Evidentemente, em um sistema constitucional de freios e contrapesos, como é o sistema constitucional brasileiro, o presidente da República, o Poder Executivo, não pode tudo. Porém, o Poder Executivo, dentro de um sistema presidencialista, ele tem muitas competências e prerrogativas asseguradas em nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, sem sombra de dúvida, é o guardião da Constituição Federal. Porém, o Supremo Tribunal Federal, apesar de ser supremo, ele também não pode tudo. Aonde eu quero chegar com tais premissas para que possamos desenvolver esse assunto? Pela dicção do artigo 84 da Constituição Federal, logo em seus 2 primeiros incisos, compete ao presidente da República, privativamente, nomear e exonerar ministros e seus auxiliares. Evidentemente, o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, por ser um cargo subordinado ao ministro da Justiça, e se o ministro da Justiça é subordinado ao presidente da República, por uma correlação lógica de interpretação do artigo 84 da Constituição, evidentemente esse cargo é da confiança e de nomeação e exoneração do presidente da República. Trago essa noção elementar da Constituição Federal para demonstrar que a concessão de medida liminar do ministro Alexandre de Moraes, ela extrapolou por demais a órbita de competência do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição, mas ele não pode ser uma instância homologatória ou sancionatória de atos típicos do Poder Executivo, quais seja a nomeação e exoneração de ministros e de cargos auxiliares do presidente da República. O que está acontecendo em nosso país é o que eu chamo de governo paralelo do STF, muito próximo ao que houve nos Estados Unidos da América do Norte, em meados da década de 40, até início, quem sabe, da década de 50, chamado governo dos juízes. Isso que aconteceu nos Estados Unidos, na época do governo, principalmente do Franklin Delano Roosevelt, e que está acontecendo agora no Brasil, não se chama ativismo judicial, não se chama protagonismo do judiciário, e em especial protagonismo de uma Suprema Corte, mas simplesmente uma intromissão indevida e exacerbada do Supremo Tribunal Federal dentro do Poder Executivo. Vejamos um dos problemas dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma decisão liminar e, portanto, uma decisão monocrática. A Constituição Federal pressupõe que todas as decisões em sede de controle
concentrado de constitucionalidade e mesmo em controle difuso, mas quando envolve questionamento quanto à constitucionalidade, que foi o objeto do mandado de segurança, tem que haver o que se chama princípio da reserva de plenário, esculpido no artigo 97 da Constituição. Ou seja, não poderia ter havido uma decisão monocrática, diga-se, leia-se, uma decisão exclusiva de um ministro, sem esse ministro ter levado a referendo do restante do plenário, por isso reserva de plenário, para que essa decisão fosse ou não homologada pelo resto do plenário. Portanto, a decisão liminar e monocrática do senhor Alexandre de Moraes foi uma decisão que feriu o princípio da reserva de plenário, além, evidentemente, de ter adentrado em um aspecto que não é de competência do Poder Judiciário, mais precisamente do Supremo Tribunal Federal, examinar a conveniência ou não da nomeação de um cargo de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Muitos de vocês irão me perguntar, mas o Supremo Tribunal Federal não teve anteriormente, no ano de 2016, um precedente a respeito da nomeação de ministro referente ao ex-presidente Lula, quando a ex-presidente Dilma Rousseff o nomeou ministro de seu governo? Pois bem, esse precedente em nada se agasalha, se coaduna ou se assemelha a essa nomeação de diretor da Polícia Federal por dois aspectos. Lá em 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff nomeou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como seu ministro, desviando de finalidade, ou seja, ele foi nomeado porque ele estava na iminência de ser decretada a sua prisão preventiva ou provisória diante de uma condenação em primeira instância pela Vara Federal de Curitiba, num dos casos da Lava Jato, que foi a condenação envolvendo o triplex do Guarujá. Tão lembrado e tão memorável caso que levou, depois da segunda condenação, o ex-presidente Lula a ser preso, a cumprir pena privativa de liberdade. Portanto, este caso agora, a nomeação do senhor Alexandre, diretor, um delegado de carreira, um delegado federal de carreira para a Polícia Federal, em nada se assemelha. Poderão dizer que ele tem ligações com a família Bolsonaro, que ele é alguém do círculo de confiança do presidente da República, mas isso em nada seria um motivo para ele não ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente da República. Os cargos de livre nomeação e exoneração do presidente da República, evidentemente, são cargos de confiança. Então, nunca na história do Brasil um presidente da República vai nomear ministros ou diretores de órgãos estatais que não sejam de suas confianças. Isso é por demais querer o Supremo Tribunal Federal extrapolar de suas funções, esvaziar as competências privativas de um presidente da República, até de um certo ponto, debochar da inteligência de todas as pessoas. Qual foi um dos motivos da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Reitera-se, em sede liminar e de forma monocrática. Um chamado desvio de finalidade por parte do presidente da República. Ora, o que seria desvio de finalidade? O presidente da República nomeou, dentro da lei, a lei orgânica da Polícia Federal, dentro das competências previstas na Constituição Federal, artigo 84, nomeou alguém que era policial federal de carreira, alguém de sua confiança. Até aí não houve ilegalidade, desvio de finalidade é alguém que não extrapolou das funções da carreira da Polícia Federal, a finalidade é específica,
Vamos perguntar o que seria desvio de finalidade, quem sabe na visão do ministro Alexandre de Moraes. Será que ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes, quando chegou ao Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo ex-presidente Michel Temer, não era porque era ministro da Justiça de Temer e não tinha tido passagem nos governos do PSDB? Então, se é por esse questionamento e por esse entendimento que Alexandre de Moraes fez em sua decisão monocrática e liminar, ele próprio provavelmente não poderia ter sido nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é nem sequer um cargo de governo, é um cargo de Estado, do Poder Judiciário, da mais alta corte do país. E outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como foram nomeados? Vamos perguntar a Celso de Mello, hoje o homem que se coloca como um dos baluartes da República. Na época, era um jovem promotor de justiça, afilhado do ex-presidente José Sarney. Marco Aurélio Mello foi nomeado ministro do Supremo, sendo primo do ex-presidente Fernando Collor. Dias Toffoli, quem foi? Nomeado ministro do Supremo por ter sido advogado do PT nas campanhas de Lula, por ter sido assessor jurídico na Casa Civil da Presidência da República na época de José Dirceu, por depois ter sido advogado-geral da União, mesmo sem ter sido advogado de carreira da União no governo de Lula. Ricardo Lewandowski, vizinho e compadre do ex-presidente Lula, foi nomeado de ministro do Supremo Tribunal Federal por essa condição de proximidade e amizade íntima com Lula. Então, como é que podemos admitir que o Supremo Tribunal Federal adentre numa questão privativa de governo, quando os próprios ministros de Estado chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que é uma carreira de Estado por amizades próximas e por ligações políticas com ex-presidentes da República? Eu chego neste ponto que o que está havendo hoje no Brasil, eu torno a dizer, é mais do que um ativismo judicial. É um verdadeiro governo paralelo do STF, como eu já havia dito antes. E para vocês que, assim como eu, se indignam com essa situação, que estão percebendo nitidamente que o Supremo Tribunal Federal não está deixando o atual governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, governar, cumprir a agenda pela qual ela foi eleita pela maioria da população brasileira. E vocês que estão percebendo que o Supremo Tribunal Federal está se comportando como uma instância política de contraponto ao governo do presidente Jair Bolsonaro, eu alerto a vocês, nós só temos um caminho a fazer. Não é o fechamento do Supremo Tribunal Federal e não é a intervenção militar esse caminho. Aliás, isso é o que eles querem que aconteça, porque eles estarão dizendo que o Brasil está caminhando para o fascismo, que o atual governo tem inclinações autoritárias, que quer implantar uma ditadura no Brasil, e nós não podemos jamais deixar que eles tenham esse tipo de discurso, esse tipo de argumento, inclusive para fins de quererem que o presidente Jair Bolsonaro responda por crime de responsabilidade e possa, inclusive, sofrer um impeachment. Eles querem isso aí. Nós temos que trilhar um outro caminho. Evidentemente, nós temos que mudar o STF, nós precisamos mudar essa atual composição do Supremo Tribunal Federal, mas para fazer essa mudança, nós não precisamos fechar o Supremo Tribunal Federal, nós não precisamos romper com a ordem democrática e não há uma necessidade de intervenção militar. Nós precisamos defender a democracia, o respeito às regras constitucionais e precisamos defender, para que possamos mudar o Supremo Tribunal Federal, uma mudança do Supremo Tribunal Federal através de uma alteração na Lei Complementar 152 de 2015, que é uma lei que, por ser complementar, ela regulamenta a Constituição Federal. Alterando essa lei, nós podemos voltar ao sistema anterior ao atual, que hoje a aposentadoria na magistratura, no Ministério Público e em outras carreiras de Estado é aos 75 anos. Havendo uma mudança, bastaria
voltar ao sistema da aposentadoria compulsória aos 70 anos e nesse diapasão aposentar-se-ia de imediato 4 ministros do Supremo Tribunal Federal: Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Com isso, abrir-se-ia 4 vagas no Supremo que poderiam ser nomeadas pelo presidente da República conforme as regras previstas na Constituição Federal, e só isso já mudaria radicalmente o perfil da Suprema Corte. Aí sim poder-se-ia lutar para que se tivesse ministros do Supremo comprometidos com a ordem jurídica, com a Constituição, e já ficar-se-ia um grande impulso para uma reforma do Supremo Tribunal Federal, quem sabe mais adiante, com outros institutos, mas o principal é esse: temos que começar pela aposentadoria compulsória de 4 ministros através de uma mudança na lei complementar, voltando ao sistema anterior da aposentadoria aos 70 anos, e claro, não devemos abrir mão também de insistirmos no impeachment de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli por vários crimes de responsabilidade que ambos já cometeram em suas atuações dentro do Supremo Tribunal Federal, nada ortodoxas, fora da compostura da magistratura, ferindo o decoro da magistratura. Então eu peço a vocês que nesse momento em que precisamos defender o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas defendê-lo de uma forma democrática, com manifestações por todo o país, de uma forma pacífica e sem jamais pedir a ruptura institucional, a intervenção militar ou o fechamento do STF ou quem sabe do Congresso Nacional, mas com essa pauta de uma reforma do Supremo Tribunal Federal, primeiramente mudando uma lei complementar para se poder aposentar 4 ministros de uma só vez e depois com uma emenda constitucional para poder se fazer a reforma do judiciário que tanto o país almeja há tantos anos. Eu peço a vocês que nesse momento tenham muita calma, que possamos fazer manifestações e mobilizações da forma mais democrática possível, sem entrarmos em provocações dos opositores ao presidente da República, sem entrarmos no jogo da grande mídia do país que quer rotular os apoiadores de Jair Bolsonaro como fascistas e sem dar margem a quererem dizer que o país está entrando num regime autoritário ou que haja qualquer tipo de alusão ao fascismo. Precisamos defender sempre a democracia, o respeito à democracia, mas não abrirmos mão de uma pauta reformista de mudança desse país através da reforma do STF e, quem sabe, depois da reforma do próprio Congresso Nacional e de uma grande reforma política. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo em que eu tratarei algum tema de nosso país ou algum tema da política do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.